Na linguagem dos conventos, daqueles antigos, o senador Flávio Bolsonaro mandou o senador Renan Calheiros fazer amor. Já em bom e audível português, Flávio Bolsonaro claramente quebrou o decoro parlamentar. Xingou Renan com todas as letras e, para azar dele, o microfone captou o conhecidíssimo vai sifo. Você quer aparecer, rapaz? Se fuder. Segundos antes, ambos já haviam costeado o decoro ao chamarem-se mutuamente de vagabundo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é Você é um vagabundo. Vagabundo é você que... Se, como habitual, não faltar coragem e sobrarem medos dos próprios telhados, o vai-sifo de Flávio Bolsonaro teria que ser julgado. No Conselho de Ética do Senado, se mandar um colega sifo não quebra o decoro, pouco mais poderia quebrar. Só restaria, como próximo passo, pôr a mãe no meio, ou o tradicional iniciado pelo vai tomar. Ao vagabundo gritado por Flávio Bolsonaro, Renan devolveu. Fez o que os sistemas policial e judiciário não têm conseguido contra a blindagem do filho comandada por Bolsonaro, o presidente da República. Diante das câmeras e microfones, país assistindo, Renan Calheiros julgou e sentenciou Flávio Bolsonaro. Disse: vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. O seu gabinete. Antes de prosseguir, vale lembrar frase recente nas redes sociais, quando ainda começava a CPI do genocídio. Então viralizou a frase "Nunca falei mal do Renan". Nesta quinta-feira, em Alagoas, Bolsonaro chamou Renan de picareta e vagabundo. A essa altura, na sua Alagoas, Renan Calheiros não poderia ter encontrado melhor cabo eleitoral. Na CPI, ao dirigir-se a Flávio Bolsonaro, Renan se referia ao processo da rachadinha, aquele enfrentado por Flávio Bolsonaro e que se arrasta desde 2018. E lembremos, também citado como autor de Rachadinha, Bolsonaro, o pai, quando então deputado. Recomendo, a propósito de rachadinhas da família, duas excelentes reportagens. Uma já comentada aqui a 16 de março último. Corrupção, crime de peculato atribuído à família Bolsonaro. Tema exposto no UOL nesta segunda-feira. Reportagem de Amanda Rossi, Juliana Dalpiva, Gabriela Sapessoa e Flávio Costa, que desde setembro examinaram 607.552 operações bancárias distribuídas em 100 planilhas. 100 quebras de sigilo fiscal e bancário, crime de peculato, valendo-se do que chamam de rachadinha. Os suspeitos, informam os repórteres, são hoje presidente da República quando era deputado federal, e seus filhos Flávio, então deputado estadual, e Carlos Bolsonaro, vereador, segue sendo vereador. Quando deputado federal, por 8 anos, Jair Bolsonaro empregou em seu gabinete Andréia Siqueira Vale, irmã da segunda mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale. Ana Cristina ficou com todo o dinheiro que a irmã Andréia recebia no gabinete de Bolsonaro. Recebeu R$54 mil, R$110 mil em valores de hoje. Crime cometido por Bolsonaro, segundo o relato das repórteres do UOL. E segue. Mariana Mota foi chefe de gabinete de Flávio quando este era deputado estadual no Rio de Janeiro. Mariana fez pagamentos do aluguel da kitnet onde morava Leonardo Rodrigues de Jesus, que vem a ser o Léo Índio, primo de Flávio, embora mais conhecido como primo de Carlos Bolsonaro.
4 funcionários dos então deputados Jair, o pai, e Flávio, o filho, receberam 72% dos seus salários em dinheiro vivo. O saque em dinheiro vivo habitualmente permite dividir as partes da rachadinha, seja para um pai, uma mãe, filhos ou eventuais cúmplices. Neste caso, 4 funcionários de Jair, o pai, e Flávio, o filho, receberam R$ 764 mil e sacaram R$ 551 mil em dinheiro vivo. É o relato do UOL. Isso por 12 anos, de 2007 a 2018, aquele tempo em que Bolsonaro crescia como deputado discursando contra a corrupção alheia. A outra excelente reportagem também com Juliana Dalpiva no último 10 de maio. Título: De Miss a peça-chave da rachadinha, a vida da segunda mulher de Bolsonaro. A ex-miss e ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, mãe e quem toca os novos negócios de Jair Renan Bolsonaro, o 04. E toca também, claro, velhos negócios. Esse é o minucioso perfil das famílias de Bolsonaro e do dinheiro e seus rastros. Há quem prefira usar o também válido rastos e não rastros. Mas rastos carrega um perigo. Basta engolir o primeiro S num lapso ou num ato falho e escapa um ratos. Ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Van Garten, depôs na tumultuada sessão da CPI que terminaria com quebra de decoro parlamentar. Diante do spot dos spots, mentiu muito o ex-secretário de Comunicação da Presidência, concluíram os senadores. Ele pode vir a ser reconvocado. Apenas por cálculos do presidente da CPI, Omar Aziz, Van Garten não saiu daquela sessão preso. Ele, por horas, negou ter dito incompetência na entrevista que deu à Veja, chamando de incompetente o governo no trato da pandemia. Foi desmentido. Em meio à sessão, a revista Veja expôs nas redes o áudio confirmando o uso da expressão incompetência. Incompetente. Sobre esse áudio que saiu agora do site da Veja. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Perguntado sobre a alocação de verbas para influenciadores nas redes sociais, Van Garten garantiu: a SECOM nunca deu dinheiro diretamente para eles. Disse, verbas publicitárias na mídia online, algo em torno de 35% do orçamento, são direcionadas pelo Google AdSense. Como não são do ramo, nessa os senadores foram driblados por Van Garten. Ele pôde responder, diretamente não, mas se obrigando a parar por aí para não ter que mentir de novo. Ano passado, a SECOM de Van Garten disse à CNN Brasil: o Google utiliza critérios próprios para a distribuição de anúncios. E assim cabe às plataformas explicações sobre quais e por que selecionam essas ou aquelas mídias. Anunciantes podem dizer e dizem onde querem e onde não querem anunciar. Podem filtrar e filtram. Então, questionada se a estratégia de utilização do Google AdSense deve ser revista, a SECOM não respondeu. O Google utiliza inteligência artificial e critérios de escolha do perfil da audiência, dos usuários no digital, e com sites, blogs e canais de YouTube definidos por quem anuncia. Neste caso, o cliente é o governo. Sendo assim, é possível ao governo direcionar os investimentos, as verbas, para blogs e influenciadores dos aliados. Vejamos um documento de consultores da Câmara dos Deputados.
documento baseado em informações da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Sobre o período de junho a julho de 2019, por exemplo, se descobriu: em 38 dias, mais de 65 mil canais receberam anúncios do governo federal. Entre eles, sites de fake news, pornografia e jogos de azar, incluindo 741 canais, agora já retirados do ar por violar regras do YouTube. Tinha até site em russo e tinha também o canal Terça Livre do tenebroso Alan dos Santos. Isso entre muitos outros. Entenda-se, a SECOM não paga aliados diretamente, como disse Van Garten, mas aliados terminam sendo pagos lá na ponta. E ponto. Acostumado a estar entre pares e paredes, Van Garten cometeu grave erro. Subestimou raposas e lobos da política e no Congresso e no Senado. Assim, no que até pareceu sem querer, acabou entregando Bolsonaro e a cúpula do governo. Isso ao revelar, a 12 de setembro, ou seja, meio ano e centenas de milhares de mortos atrás, a Pfizer enviou carta ao governo, assinada pelo seu presidente mundial, Albert Bourla. Carta endereçada ao presidente Bolsonaro, ao seu vice Mourão, aos ministros Pazuello, Braga Neto e Paulo Guedes. Na carta, a Pfizer lembrou que já tinha se reunido com representantes dos Ministérios da Saúde e Economia, que proposta já tinha sido entregue ao Ministério da Saúde, e advertiu na carta: as vacinas estavam quase prontas e o mundo iria disputá-las. A Pfizer não insistiu na sua proposta por ser boazinha. Insistiu porque queria vender vacinas, parte do seu negócio. A Pfizer Brasil, obviamente, competia por resultados com as sedes da Pfizer de outros países. Na CPI, Van Garten ainda deixaria a situação pior para Bolsonaro, ao revelar: 2 meses depois, sem que Bolsonaro e os demais tivessem respondido à Pfizer, ele, Fábio Van Garten, foi ao gabinete do presidente. A 9 de novembro, com o seu celular ligado, Van Garten pôs na linha o presidente Bolsonaro e o então presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo. Presente também Paulo Guedes, que segundo Van Garten teria dito: é isso, a vacina é a saída ou a saída é a vacina. Carlos Murilo, agora CEO da Pfizer na América Latina, depôs nesta quinta-feira na CPI. Informou: as negociações da farmacêutica Pfizer com o governo começaram há 1 ano, em maio de 2020. E, segundo Murilo, nesse processo todo foram oferecidas até 70 milhões de doses. Eis o genocídio provado e comprovado. Só em março último, 7 meses e centenas de milhares de mortos depois, o governo brasileiro assinou o contrato com a Pfizer. Por aqui sempre tragédia e comédia. CPI, em outro grandioso momento desse espetáculo, Van Garten pediu uns minutos para ir ao banheiro. Eis que surge Zambelli, deputada e que, portanto, não tem nada a ver e nada a fazer com a CPI no Senado. Notou-se, se há fatos ou questões ligadas a banheiros, se tem a súbita aparição da deputada Zambelli, que despontou para a política cuidando dos banheiros da Fiesp durante as manifestações pró-impeachment de Dilma. Em resumo, a CPI está tentando provar o que os vivos e os mortos já sabem. Isso foi e é um genocídio. Que Bolsonaro apostou na morte para fazer política. Desde o início, culpando governadores e prefeitos
pela crise econômica que já caminhava, pelo desemprego e pela fome que viria. E o fez por sua notória incapacidade para governar e também por estratégia política, para assim juntar os seus contra eles. Em meio a tudo isso, a prepotência em nome do terror. Nesta quarta, a Câmara aprovou projeto que dificulta a obstrução parlamentar, recurso de minorias, recurso das oposições em qualquer parlamento. Por quê? Entre outras, porque as bancadas do boi e da bala querem passar o trator no meio ambiente. E a bancada da Bíblia quer continuar caminhando rapidamente em direção à Idade Média. E segue o baile do crime e do terror. Garimpeiros infiltrados pelo PCC atiram em Yanomamis e recebem a tiros a Polícia Federal. Cancelada de última hora uma mega apreensão de gado no oeste do Pará, operação do ICMBio planejada há 1 ano, contra um grileiro, um criminoso que tem 59 milhões de reais em multas não pagas por crimes ambientais. Enquanto isso, Ricardo Salles, o mentor e mentinho, segue ministro. Sem perceber o rumo dos ventos, Flávio Bolsonaro foi à CPI do genocídio montado na habitual prepotência da família. E, como se viu e ouviu, mas se finge não ter ouvido, o vacifo, com modos e expressões milicianas. Nesta quinta-feira, em súbita viagem para Alagoas, acompanhado de seu aliado Arthur Lira, presidente da Câmara, sem citar o nome, Bolsonaro referiu-se a Lula como ladrão de 9 dedos. A Caixa lá atrás, com aquele ladrão de 9 dedos, dava prejuízo. Os resultados desse já longo calvário e dos atos dessa figura trágica, o Datafolha apurou e publicou em pesquisa nessa última quarta-feira. Para a eleição presidencial de 2022, num segundo turno, Lula teria 55% e Bolsonaro 32%. Ainda segundo o Datafolha, no primeiro turno, Lula teria 47% dos votos válidos e Bolsonaro 26%. Eis aí alguns dos motivos para o desespero e para as expressões e modos de milícia.